Olá, mensagem para você aí que está me ouvindo. Quero deixar umas palavras para você hoje, mas primeiro eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus para você aí que tem dado valor a esse trabalho. Mas se você gostar dessa mensagem, eu peço a você que curta o canal, compartilhe aí para os seus contatos, para que também possa ouvir a mensagem que eu quero deixar para você na data de hoje. Que Deus possa estar abrindo aí o teu coração. Que essa mensagem não simplesmente chega nos teus ouvidos, mas que ela também possa entrar no teu coração a partir de agora, em nome de Jesus. Irmãos, estamos vivendo em tempos difíceis. Nós estamos vivendo em tempo que a religiosidade tem tomado conta dos corações das pessoas. As pessoas têm sido mais religiosas do que cristãs. Nós estamos vivendo uma época agora que muitas pessoas, e eu digo muitas pessoas mesmo, estão querendo palpitar, dar palpite na Bíblia Sagrada. Aquilo que deve ser pregada, aquilo que deve ser falado para as pessoas. E até mesmo, irmãos, pessoas querendo mudar a Bíblia. E não estou dizendo pessoas religiosas, não, pessoas famosas, querendo mudar a Bíblia para trazer novidade de vidas para as pessoas que estão dentro da religião. Tirando tudo aquilo que agride as pessoas do século de hoje, tirando tudo aquilo que condena as pessoas do século de hoje. Eu digo para vocês, o que é pecado, o que não é pecado, não é pecado. Então nós vamos falar hoje sobre a religiosidade desse século. A religiosidade desse século tem trago discussões nas redes sociais. As pessoas de hoje estão aderindo aos coaching. Coaching são pessoas que têm canais no YouTube, canais em redes sociais, que têm seguidores, muitos seguidores, e ali deixa mensagens, discurso, palavra de autoestima para satisfazer o ego das pessoas. Espiritualidade não tem nenhuma, mas tem muitos seguidores, porque é convidativo. São mensagens e palavras para satisfação do ego humano. E a mensagem que eu quero trazer para vocês na data de hoje, ela está conceituada na Bíblia Sagrada. É a Bíblia de Deus, a boca de Deus falando com você. É a boca de Deus falando comigo. Antes de eu expor a mensagem, antes de eu falar com vocês aquilo que Deus está falando em meu coração, tem que eu, como condutor, como locutor dessa mensagem, tomar posse primeiro, trazer para mim primeiro. Primeiro é sobre os coachings, sobre a teologia de hoje, a forma que as pessoas têm dirigido, têm pregado o Evangelho, está totalmente contra o Evangelho do Senhor. Estão contaminando o Evangelho do Senhor. A forma que as pessoas estão conduzindo, os líderes espirituais estão conduzindo o teu povo, os líderes espirituais estão conduzindo as igrejas, os templos, os líderes espirituais estão conduzindo as ovelhas, está totalmente distorcida da vontade de Deus. Vivemos, irmãos, em um tempo, é o tempo de hoje, difícil de pregarmos a Bíblia Sagrada.
São poucas pessoas que estão dando ouvido à Bíblia Sagrada. São oferecidas várias portas, vários caminhos, e muitas pessoas seguem essas várias portas e esses vários caminhos. O primeiro versículo que eu quero trazer para os irmãos está lá em Mateus 5, 17. Mateus 5, 17 ao 19. Se você tiver de posse da tua Bíblia, pega a tua Bíblia aí para nós juntos compartilharmos esse momento, aprendermos junto, crescermos junto, conhecermos junto a boca de Deus. Mateus 5, 17, e vamos ler do 17 ao 19, que nos diz assim: título da minha Bíblia: Jesus não veio negar a lei, mas cumprir. No 17 nos fala assim, ó: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem o i, nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. A lei aqui, irmãos, é a Bíblia Sagrada. A lei aqui é a mensagem, a boca de Deus falada por nós, escrita e falada por nós. E as pessoas de hoje, as pessoas desse século, estão querendo mudar a lei. Estão querendo transformar a lei. Estão querendo tirar versículos bíblicos para enquadrar, para encaixar pessoas do século de hoje. Aquilo que nós chamamos de pecado, eles querem que deixem de ser pecado na Bíblia para encaixar, para ser convidativo uma minoria de pessoas. O que é pecado e o que não é pecado, não é pecado. E é assim que a Bíblia nos ensina. Não posso eu querer construir no século de hoje uma Bíblia que me favorece, mas posso eu cumprir o que Deus já deixou escrito para nós. Cumprimos o que Deus deixou escrito para nós. Porque nesse tempo difícil, irmãos, no tempo que o evangelho puro e verdadeiro está sendo pregado, outras portas, outros caminhos estão sendo oferecidos, outras portas estão sendo oferecidas para mim e para você. E eu quero falar com você na data de hoje: duvide da facilidade. Às vezes nós temos que pagarmos um preço, né? E às vezes o preço, às vezes é negação, é mudança interna entre nós, em nós mesmos, para nós sermos convidativos a Deus, para Deus nos aceitar. Nós temos que fazer mudanças internas, mudança em nós mesmos, não encaixarmos nas coisas desse século. Lá no Evangelho de João, abra a tua Bíblia aí, 14:6. Evangelho de João 14:6. João 14:6 nos diz assim, irmãos. Evangelho de João 14, e nós vamos ler o 6. Jesus nos respondendo. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus aqui está declarando que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Se Jesus é o caminho, irmãos, a verdade e a vida, nós temos que seguir Jesus. Então o verdadeiro preceito é Jesus. A verdade está em Jesus. Então não devemos mais falar sobre religião, não devemos falar mais sobre igrejas, nome de placa de igreja. Não devemos, aí nós vamos diminuir os caminhos que estão diante dos nossos olhos. Se existem vários caminhos diante dos nossos olhos, nós vamos diminuir esses caminhos agora e nos enquadrarmos nesses caminhos. Jesus está falando conosco aqui no Evangelho de João 14:6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então não é religião.
e nem muito menos placa de igreja. É Jesus. A igreja, o caminho que está nos oferecendo a Cristo, esse é o verdadeiro caminho. O caminho que está me conduzindo, que está te conduzindo a Cristo, este é o verdadeiro caminho. E com isso diminuiremos vários caminhos que são nos oferecidos todos os dias, várias portas, várias religiões que estão sendo nos oferecidos todos os dias. Vamos diminuir, porque a Bíblia nos fala em João 14,6 que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ele também nos fala que ninguém vai ao Pai senão por ele. Se eu quero alcançar a salvação da minha alma, se eu quero me chegar a Deus, se eu quero concluir a minha obra aqui na terra, se eu quero seguir um caminho, uma igreja, um templo, eu tenho que escolher Jesus, porque ele está nos falando que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nos dias de hoje, irmãos, as pessoas te odeiam e me odeiam, até mesmo antes de nos conhecermos, antes de ouvirmos as nossas vozes. As pessoas tomam ódio de nós pelo simples fato de nós sermos cristãos. Porque esses outros caminhos que nós acabamos de dizer aqui vai encher a cabeça dessas pessoas e falando que nós somos falsos, falando que nós somos seitas, falamos que nós somos diferentes, vai falar que nós declaramos que só nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Vai vir um monte de palavras negativas contra nós. A pessoa vai te odiar e a pessoa vai me odiar pelo simples fato de nós sermos cristãos. Está sendo odiado aí pela sua família, por alguém da tua família? Está sendo odiado aí por vizinhos? Está sendo odiado aí por pessoas que confessam outro tipo de religião, outra fé? Não preocupe, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas serão odiados. E quem é esses que serão odiados, irmãos? Quem são aqueles que serão odiados? Nós vamos voltar lá em Mateus 10, 22. Mateus 10, 22. Evangelho de Mateus 10, 22 nos fala assim, ó: serei odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. Quero repetir o versículo: sereis odiado de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, este será salvo. O que a Bíblia está nos descrevendo aqui, irmãos? Que nós seremos odiados, não é por causa que nós declaramos que somos evangélicos. Seremos odiados simplesmente que nos declaramos que somos crentes, não. Nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Porque nós confessamos que nós somos filhos de Jesus. Nós confessamos que nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas. E a Bíblia fala que seremos odiados por causa disso, porque nos declaramos ser cristãos, seguidores de Cristo. Seremos odiados porque somos seguidores de Cristo. Então Mateus 10, 22 nos fala que somos odiados por isso. Não é porque você está dentro de uma igreja, não é porque você escolheu uma religião, não, porque religiões existem várias, igreja existe várias. Esse ódio, essa ira, essa perseguição vai acontecer porque nos declaramos sermos cristãos, seguidores de Cristo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, irmãos, mas, porém, vazia de Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja e não compreendem, elas não entendem que ela tem que ser um seguidor de Cristo. Muitas pessoas estão dentro da igreja, são seguidores de placas de igrejas. Se a igreja acabar, se a placa da igreja acabar, ela acaba também, ela desiste também. Muitas pessoas estão dentro da igreja porque são seguidores de pastores. Onde o pastor vai, ela vai. O que o pastor fala, ela absorve. Ela não tem o hábito de ler a Bíblia, ela não tem o hábito de conhecer aquilo que Jesus deixou para nós,
que é a Bíblia Sagrada. Seguidores de homens, seguidores de placa de igrejas, pessoas igrejadas, mas vazias de Deus. Lá em Oséias 2 nos fala que o povo padece por falta de conhecimento. Padecer, irmãos, é sofrer. Padecer até mesmo morrer na fé por falta de conhecimento. Muitas pessoas estão dentro da igreja, mas porém vazia de Deus. Lá em Provérbios 23, vamos ler a partir do 7. Provérbios 23. Provérbios 23, do 7 ao 9. Provérbios 23, do 7 ao 9, nos fala assim: porque, como imagina a sua alma, assim ele é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Vomitarás o bocado que comestes, e perderás as tuas suaves palavras. Perderá as tuas suaves palavras. Não fales aos ouvidos dos insensatos, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O que Deus está querendo falar conosco através desse versículo? Que muitas pessoas vão ouvir a verdade. Muitas pessoas vão ouvir esse vídeo, mas simplesmente vai ficar no ouvido. Não vai trazer para o coração, porque o coração já está cheio de religiosidade, cheio de outras coisas que não comportam mais. Aí vai vomitar tudo, vai jogar fora tudo que foi falado para ele. Todas as palavras que aqui foram faladas vão ser jogadas fora, porque o coração já está cheio de outras coisas. Os caminhos que aqui eu disse já encheu o coração dessas pessoas. Não tem no coração dessas pessoas lugar para a verdade. Não tem no coração dessa pessoa lugar para a sabedoria de Deus. É por isso que muitas pessoas, irmãos, estão perdidas, estão vegetando, estão sofrendo espiritualmente, porque não abre o coração para Deus. Não abre verdadeiramente o coração para Deus. Não abre verdadeiramente o coração para Deus. Por isso que existem muitas pessoas que estão em sofrimentos. As pessoas de hoje, os cristãos de hoje, perderam o hábito de adorar o Criador. Por que perderam o hábito? Porque as igrejas de hoje têm ensinado de maneira diferente. Os líderes religiosos têm ensinado de maneira diferente. Fazemos mais Deus no século de hoje como nosso amuleto. Somos muito mais pedintes a Deus, somos dependentes de Deus. Mas não adoramos, não entregamos para Ele a nossa adoração. Não entregamos para Ele a nossa adoração. As formações teológicas de hoje, com os coaching, estão ensinando as pessoas a encher dela própria. Estão ensinando as pessoas a encher de si próprio. As pessoas não estão sendo simplesmente dependentes de Deus. Mas se ela tiver com o ego cheio, se o ego dela estiver cheio, irmãos, elas se encontram satisfeitas. Elas preferem encher de algo que motiva ela, de algo que satisfaz ela, mas elas não preferem desvaziar. Ela não quer se desvaziar. E a Bíblia nos ensina, irmãos, a Bíblia nos ensina que temos que desvaziar de nós mesmos. Sabe por que temos que desvaziar de nós mesmos? Porque muitas das vezes, ou na maioria das vezes, nas nossas vidas, o pecado entra primeiro. As coisas negativas, as coisas do mal, a seta do inimigo entra primeiro. E quando a seta do inimigo entra primeiro,
ela toma em nós um lugar que pertence a Deus. A maioria das pessoas de hoje, elas querem simplesmente satisfazer os seus egos. Satisfazendo os seus egos, elas estão felizes, elas estão contentes. Porque os líderes religiosos, as formações teológicas de hoje não ensinam mais as pessoas a adorar a Deus. A declarar que nós temos que nos prostrarmos e adorarmos ao nosso Deus. Nos prostrarmos e adorarmos o nosso Senhor. Então por isso que muitas pessoas estão doentes, estão perdidas, estão feridas, estão travadas no mundo espiritual, porque não conseguem mais serem verdadeiros adoradores do Senhor. Não conseguem mais ser adorador do Senhor. Nós, irmãos, temos que entender que o nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele assumiu uma forma humana para ser visto por nós. Ele assumiu uma forma humana para entrar em relacionamento conosco, para entrar em relacionamento com a humanidade, irmãos. Jesus se esvaziou para caber no mundo dos homens, para entrar, para trazer para nós a graça. Ele esvaziou-se de si mesmo para caber dentro desse mundo e trazer a mensagem para nós. Lá em Filipenses 2, dos 5 ao 7, Filipenses 2, 5, 7. O exemplo de Cristo na humilhação. Então, se nós somos seguidores de Cristo, Cristo é o nosso exemplo. Então, tudo aquilo que Cristo faz, eu quero fazer. Tudo aquilo que Cristo quer, eu também quero. Tudo aquilo que Cristo deixou para nós, serve como exemplo para nós. E Ele deixou como exemplo para nós aqui em Filipenses 2, dos 5 ao 7, o exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. O nosso Cristo, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele se fez homem, Ele se fez em figura humana para mostrar para nós, para exemplificar para nós que nós também temos condições de passarmos, que nós também temos condições de fazermos, que nós também temos condições de fazermos as mesmas coisas que Ele fez, nós temos as mesmas condições. Porque Ele se deu como exemplo para nós, irmãos. Ele assumiu a forma humana para ser visto por nós. Ele assumiu a forma humana para ser visto por nós. Desceu ao nível humano por amor de nós. Tornou-se servo para nos poder mostrar pessoalmente a salvação e as riquezas do reino de Deus. Ele trouxe as boas novas para nós. Cristo trouxe a graça para nós quando Ele esteve aqui como homem, como servo. Mas também Ele mostrou a riqueza do céu e mostrou para nós a riqueza da salvação. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós buscamos. Então, assim Ele nos ensina a nós sermos vasos perfeito e agradável aos olhos dele, não aos olhos da igreja, não aos olhos do pastor, do pastorado, mas temos que sermos agradáveis aos olhos de Deus. Temos que sermos nós agradáveis aos olhos de Deus. E somos instruídos, irmãos, a partir desse versículo que nós acabamos de ler, Filipenses 2, 5 ou 7, a também
nos desvaziarmos do nosso ego, desvaziar de nós mesmos, e entender que Cristo quer habitar entre nós. Quanto mais desvaziamos de nós mesmos, do nosso ego, das nossas vontades pessoais, dos nossos desejos materiais, quanto mais desvaziamos de nós mesmos, mais aproximamos de Deus, porque nos tornamos um vaso limpo e perfeito aos olhos de Deus. Deixamos esse vaso limpo e perfeito para que Deus possa trabalhar dentro de nós. Nos tornamos verdadeiramente vaso perfeito aos olhos de Deus. Lá em Isaías 59, 2. Isaías 59. Isaías 59, 2. Nos diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus. O pecado faz com que nós perdemos a salvação em Deus. O pecado nos nivela ao mundo e os homens do mundo e as coisas do mundo. O pecado nos afasta de Deus. O pecado mata nossas almas. Então não podemos trazer o mundo para dentro de nós. Nós temos que tirar o mundo de nós. Não podemos mudar as escrituras para que a escritura de Deus se encaixe neste mundo, nesse século. Mas obedecemos a escritura de Deus. Temos nós que obedecermos às escrituras de Deus. Temos nós que satisfazermos a vontade de Deus. Temos nós que olharmos para Deus. E antes de olharmos para Deus, olharmos para nós mesmos. E tirar toda a mancha, tudo aquilo que nos torna enganador, tudo aquilo que nos torna mentiroso, tudo aquilo que nos torna falso. Temos nós que trazer essa mudança para nós. A partir do momento que olhamos para nós mesmos, a partir do momento que começamos a fazer mudanças internas, nós abrimos lugar dentro de nós para que o Espírito Santo de Deus possa vir e fazer morada. A partir do momento que mudamos as coisas de dentro de nós, começamos a entender qual é o verdadeiro evangelho que Jesus nos deixou. Chega dessas pessoas famosas aí de autoajuda em redes sociais, que não tem espiritualidade nenhuma. Chega de pessoas famosas que querem mudar capítulos, versículos bíblicos para satisfazer a vontade desse século. Mas que venha em nós sermos temente e obediente a Deus nas coisas que aqui já estão escritas, nas coisas que aqui já estão faladas para nós. Temente e obediência. A obediência a Deus nos leva para o caminho perfeito. O temor a Deus nos leva para o caminho perfeito. Escolhermos Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas nos leva para o caminho perfeito. Se queremos salvação das nossas almas, se queremos sermos salvos pelo Senhor, e o inimigo quer roubar isso de nós, a todo preço o inimigo quer tirar de nós a salvação das nossas almas. E se queremos a salvação das nossas almas, Jesus é a porta, porque a Bíblia nos fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E o próprio Cristo nos falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então por que pegar caminhos alternativos? Por que pegar caminhos que a Bíblia não nos oferece? Por que pegar caminhos simplesmente para satisfazer o nosso ego? Já vi muitas pessoas dizerem que todas as religiões nos levam a Deus. Mentira, falso. Já vi muitas pessoas dizer que tem que tirar alguns versículos porque está agredindo os ouvidos, está agredindo algumas pessoas que pensam e que querem diferente.
falso, errado. Aceitar o que já está escrito. Aceitar o que já foi falado conosco. E acima de tudo, irmãos, aceitarmos verdadeiramente a Cristo. Não simplesmente aceitar uma placa de igreja. Não simplesmente aceitar um pastor, um pregador. Aceitarmos Jesus. Aceitarmos realmente Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas almas. Se a igreja acabar, se as igrejas começarem a ser perseguidas, se a igreja estiver fechada, nós não vamos perder a Cristo, porque Cristo está dentro de nós. Se as igrejas forem destruídas, se proibir igreja no mundo, Cristo está dentro de nós. Mesmo assim, alcançaremos nós salvação. Deixa eu orar por você para nós terminarmos em nome de Jesus. Para que essa palavra possa ser compreendida por você. Que essa palavra possa ser aceita por você. Que a palavra de hoje, verdadeiramente, ela não fica simplesmente nos seus ouvidos. Que ela possa realmente entrar no seu coração. Quero orar por você. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus abrir o teu coração e permanecer dentro de você. E Deus hoje é o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo moldar. Deixa o Espírito Santo constituir você, moldar você, transformar você, para que você possa ser uma pessoa melhor. Não para os homens, não para a placa da igreja, mas para o nosso verdadeiro Deus. Quero orar para você em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, quero colocar, meu Deus, essa vida, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem sobre as tuas mãos, ó Deus. Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, conduza essa pessoa, Deus. Mostre para ela, meu Deus, o verdadeiro caminho, ó Deus. Talvez ela está confundida religiosamente, ó Deus. Talvez, ó Deus, ela tenha pegado vários caminhos, mas ainda não teve um encontro com o Senhor, meu Deus. Talvez já sentou em banco de várias igrejas e até mesmo de várias religiões, ó Deus, mas não teve um verdadeiro encontro com o Senhor, Pai. Um encontro de transformação, ó Deus. Um encontro, meu Deus, de esvaziar para que o Senhor possa trabalhar, meu Deus. De esvaziar para que o Senhor possa encher, Pai. Eu quero colocar essa pessoa sobre as tuas mãos, para que seja tocada e abençoada no nome de Jesus. Irmãos, Pastor Leandro, deixando mais uma mensagem para conhecimento e edificação da tua alma na data de hoje, em nome de Jesus. Se você gostou dessa pregação, peço a você que curta o canal, inscreva no canal para que você se torne um membro do canal. Envie essa pregação para os seus contatos, para as pessoas que precisam de ouvir. Conseguimos salvar almas, irmãos, através de uma mensagem. Conseguimos salvar almas através de uma palavra. Mande essa mensagem para o seu contato. Quero deixar aqui essas músicas de fundo que está passando. É do pastor Wilson Celestino, muitos não conhecem. É o pastor da igreja Emanuel, lá da cidade de Vespasiano. É uma pessoa queridíssima que eu tive o prazer de trabalhar com ele. E hoje nós estamos aqui na cidade de Couto de Magalhães de Minas, com o propósito de levantarmos uma igreja com o nome Conexão com Jesus. Igreja Conexão com Jesus de Couto de Magalhães de Minas. Nós estamos abrindo canal no YouTube, nós estamos abrindo canal no Facebook. Breve você vai encontrar pregações no YouTube, no Facebook, para que você possa seguir, para que você possa interagir conosco em nome de Jesus. Amém? Jesus abençoe a sua vida, Jesus abençoe a sua casa e a tua família.